Ser pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana é algo muito bom. Não é uma igreja que faz muito barulho. Quanto à questão salário, é uma igreja que paga bem os seus pastores. Não existe assim uma cobrança quanto a alvo. Então tem muitas regalias, muita coisa boa. É um trabalho garantido. Essa história poderia ser mais uma, se não tivesse tantos pontos especiais. Começou com um colportor. Os dois colportores que chegaram em nossa casa eram colportores estudantes. O primeiro livro que a gente mais se interessou foi o livro Filhos Educando com Sucesso. O segundo livro que eles nos ofereceram foi O Terceiro Milênio. Esse a gente adquiriu justamente para ajudar esses colportores, mas não havia muito interesse. Que ele pegou o livro e botou a mão em cima do livro e disse assim: ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. No dia que vocês lerem esse livro, vocês nunca mais vão ser os mesmos. E foi assim que aconteceu, mas demorou um pouco. O Terceiro Milênio ficou na estante por 2 anos. Desinteresse, um certo preconceito, afinal sabiam que era de outra religião. Mas qual? A leitura aconteceu quando as dúvidas sufocavam. Quando chegava em Daniel, Ezequiel, Isaías, eu não entendia esses assuntos. E leu a Bíblia pela segunda vez e ela não entendia muitas partes de Daniel e Apocalipse. Não podia ajudá-la muito porque o nosso conhecimento também quanto a esses livros proféticos eram limitados. Uma das perguntas assim que eu queria saber ali, que nem quando Deus estava falando ali da grande meretriz, a Babilônia, a mãe de todas, esse tipo de assunto que eu não conseguia entender. Eu tentava responder do conhecimento que eu tinha, mas isso não a satisfazia. Acontecia uma coisa que uma pessoa morria, daí vinham os parentes, né? Perguntavam: diga para mim, você que é esposa de pastor, me explique onde está o meu marido, onde está meu filho agora, né? Então eu não sabia, eu respondi na luz que eu tinha, eu falava: eu acho que ele está no anticéu, não sei te dizer bem. Começou a me questionar sobre muitos assuntos que ali tinham. Por exemplo, a questão do santuário, que a gente não tinha conhecimento nenhum. A outra questão, a questão para onde vão os que morrem. A gente não tinha uma resposta correta ou bíblica, como está na Bíblia, para passar para as pessoas. E a outra questão é do selo de Deus. E só que eu mesmo não me convencia, porque eu não sabia nem para mim. Eu tentei dizer para ela que isso não era bem assim, que isso hoje tinha mudado, que hoje era diferente, que após a ressurreição de Jesus não precisava mais guardar o sábado, teria que guardar o domingo, porque Jesus havia ressuscitado no domingo. Mas isso não a satisfazia, ela não se tinha por satisfeita. Sem um instrutor bíblico, sem o apoio de ninguém, um livro foi o divisor de águas. Todos os versículos que tinha nesse livro, eu fazia por capricho examinar um a um. A mudança na esposa influenciou a leitura de Valdir. E não apenas li o livro, eu comecei a estudar esse livro, comecei a sublinhar. Com a ajuda do Espírito Santo, cheguei à conclusão que realmente o livro estava em conformidade com a Bíblia. O pastor luterano começou a dividir com sua congregação as verdades que ia descobrindo no livro. Não sabia ainda onde existia uma igreja que pregava aquelas mensagens. Então, ia pregando ele mesmo para a sua própria igreja. Em pleno culto, com mais de 600 pessoas, falou sobre o sábado. Eu não imaginei que isso daria assim uma revolta tão grande, um desentendimento tão grande. Porque algumas pessoas diziam: o pastor tem razão. Realmente na Bíblia não fala da observância do domingo. Outras diziam: não sei o que deu com o nosso pastor, que agora está dizendo que tem que guardar o sábado ao invés do domingo. Estava ficando insustentável conciliar as descobertas bíblicas com o ministério luterano. Mas deixar tudo depois de 20 anos, casa, conforto, amizades, era uma decisão difícil demais para toda a família. E eu vou dizer uma coisa para você: se dá errado alguma coisa na minha igreja, eu mergulho de cabeça na igreja do escritor. Não foi fácil, mas com a verdade em mãos, Valdir e sua família saíram da igreja luterana. As dificuldades vieram junto. E a gente se questionava: e agora? E mais nos preocupava eram nossos 3 filhos. Primeiramente, as dificuldades financeiras.
de até falta de alimentos. Mudar a igreja, então, não foi o que principal da minha revolta, né? Então, o principal da minha revolta foi mudar de cidade, né? Então, não importava a igreja que nós íamos, o importante era ficar na cidade. Nós já estávamos enjoados, tanto comer pão de queijo, assim, mas nós sabíamos que tudo Deus tinha um plano para nós, porque a gente foi sempre bem apegado com o pai e a mãe. E todas as decisões que eles tomavam, a gente sempre estava ali. As críticas que as pessoas faziam, né? Era como se a gente tivesse a lepra. De repente era como Noé e sua família na arca e mais ninguém. Se o material não estava bom, o espiritual, em compensação. Na igreja evangélica e todos os evangélicos e de outras igrejas, eles têm um conhecimento bíblico. Então essa é uma grande diferença, o conhecimento da verdade e de toda a verdade. Mudou muita coisa. Hoje eu sinto assim que eu não sinto mais aquele vazio. Porque antes a gente tinha bastante coisa, mas faltava mais importante. Mas a gente se uniu mais ainda. Não, eu me sinto melhor na verdade. Sentindo uma coisa assim maravilhosa que a gente nunca tinha provado antes. Então achei meio estranho, porque as mulheres todas de saia, né? Os jovens sem nenhum tipo de joia, né? Uma igreja mais calma, né? Uma coisa assim, né? Foi muito estranho para mim no começo, né? Porque eu estava acostumado a outras coisas, né? Mesmo que eu não tenha as coisas que eu tinha, eu me sinto que eu tenho mais do que eu tinha. Porque nós sabíamos que nada ia nos separar do amor de Deus. Só um livro. Porque eu acho a comportagem assim, uma coisa muito especial, porque foi através disso que nós estamos aqui hoje também. Esse ministério realmente é a luz divina, é inspirado por Deus. Todos os jovens deveriam passar por essa experiência da colportagem. A colportagem fez a obra. A colportagem é um grande meio de trazer pessoas a Cristo, trazer pessoas ao conhecimento de toda a verdade. Vai chegar um momento em que essas pessoas que têm os livros em suas casas, a irmã Watt escreve que elas vão ser lidas, essas páginas vão ser lidas. Os livros, com certeza, vão fazer grande parte do trabalho. Foi assim que aconteceu conosco. Só um livro, toda uma família. Eu busco ele porque ele é que vai vir um dia nos buscar e eu quero estar com ele no céu.